Uma das maiores dificuldades que são relatadas lá no meu perfil do Instagram e aqui no YouTube também é com relação à remoção do pelo, né? Que as epiladoras têm dificuldade de remover esse pelo desde a raiz. Alguns casos, na maioria das vezes, quebram o pelo na remoção da cera, né? E até mesmo fica aquela dúvida, será que realmente quebrou o pelo ou se é um pelo que está nascendo? E hoje eu vou trazer essas dicas para você que eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você não me conhece, eu sou a Jaque Santos, epiladora profissional e designer de sobrancelha. Vamos ao vídeo. Temos a concepção que a depilação remove o pelo desde a raiz. E está correto, realmente. Se executarmos uma técnica bem elaborada, bem feita, conseguimos extrair perfeitamente o pelo desde a raiz. Porém, se essa técnica for mal executada, você consegue quebrar o pelo. E é uma dúvida muito comum entre as epiladoras, principalmente as epiladoras iniciantes, né? Se houve uma quebra do pelo ou se aquele pelo está nascendo. Em outros casos, a pessoa nem sabe que é possível quebrar o pelo através de uma depilação com cera, né? Estou aqui para te afirmar que sim, é possível a gente quebrar esse pelo na técnica ali, né, na hora da remoção da cera. E é por isso que a gente vai hoje ajustar alguns pontos para que isso não ocorra com você. Ou, se está acontecendo, vai parar de acontecer, tá bom? O primeiro ponto que a gente precisa alinhar, né, ajustar, é o ângulo de remoção da cera. Muitas pessoas, né, que eu vejo, acompanho nas redes sociais, na internet, né, a pessoa fazendo a técnica e grava lá, aplicando a cera e removendo essa cera para qualquer lado, né? Principalmente para cima. Isso não pode ser feito porque a gente pode acontecer de quebrar o pelo. Qual que é o ângulo correto, então, já que de remoção? Você precisa aplicar a cera na pele e remover, por exemplo, se for uma técnica do método do Rolon, do sistema Rolon, a gente aplica a cera, coloca o papelzinho, faz a fricção bem feita e remove, né? Isso não é um passo a passo que eu estou ensinando, tá bom? Tem outras partes para executar esse método corretamente. Mas se você for remover o papel para cima, como eu disse, você pode quebrar. A forma correta é remover rente à pele, tá bom? Então, toda a remoção tem que ser o quanto mais rente à pele, melhor para o pelo sair completamente, tanto para o método hidrossolúvel, como o método do sistema Rolon e o espanhol também, tá bom? Então, aquela cera elástica a gente aplica e também tem que puxar rente à pele. Lembrando sempre de fazer o estiramento, isso daí é tema para um outro vídeo, tá bom? Então, o ângulo de remoção impacta muito na quebra desses pelos, tá bom? E a gente precisa estar bem alinhadinho ali com relação a esse ângulo. Outro fator muito importante que impacta diretamente na quebra dos pelos é o crescimento, né? Algumas pessoas têm dúvida para que lado que cresce o pelo, né? E se a gente não respeitar o crescimento do pelo, na hora que a gente vai remover, ou o pelo não vai sair, ou vai quebrá-lo, certo? Então, sim, a gente tem um lado correto. A gente precisa observar para que lado está pendendo esse pelo. Por isso que é importante também de deixar esse pelo crescer bastante, né? Porque ele vai ir caindo. Quando o pelo tá curtinho, ele só fica pontinho, a gente não sabe para que lado que tá. Agora, quando o pelo tá maior, ele vai pendendo para um certo lado, né? E aquele lado que ele pende é o lado que ele cresce, né? Por exemplo, se o pelo nasce no meio dessa mão e pende para o meu lado direito, é o lado do crescimento que está nascendo, certo? Ou seja, a aplicação da cera precisa acompanhar esse crescimento, certo? Para o lado que ele está pendendo, a gente aplica a cera e a remoção é contra, correto? É contra o crescimento, certo? Pra gente ter uma técnica ali bem executada e o pelinho sair por completo, né? Lembrando também que o tamanho impacta bastante, certo? Não faça a epilação em pelos curtos, porque o pelo não vai sair mesmo, a gente vai ter essa dificuldade e também a gente pode levar uma aderência maior da cera na pele, né? Querendo ou não, quando o pelo está maiorzinho, faz também uma proteção
da cera, né, esse atrito da cera com a pele, certo? Então, a recomendação que eu tenho para você é que faça somente a epilação quando o pelo está no tamanho ideal, ok? Outro ponto muito importante é a qualidade da cera, né? É muito importante que a gente observe, né, que tipo de cera que você está trabalhando. Existem inúmeras ceras no mercado hoje, né? E a caseira é uma delas que as pessoas optam por trabalhar e eu não recomendo, né? Já que mais a cera é tão boa, né? Tem um arranque muito bom, mas se você quer se tornar uma epiladora de sucesso, uma epiladora reconhecida, comece trabalhando com materiais de qualidade, certo? E a troca dessa cera é o primeiro ponto, certo? E qual que é a vantagem de se trabalhar com uma cera industrializada? Hoje as indústrias, elas têm um estudo, né, sobre aqueles ativos que colocam dentro de uma cera. Então hoje a gente vê cera ali com ativos que vão trazer uma sensibilidade menor, uma temperatura menor para a cera, né? Então tudo isso ajuda no resultado e a pele agradece também, né? Existem ceras que são mais aderentes à cera e prejudica a pele, e tem as ceras que são menos aderentes, como por exemplo a cera de baixa fusão. Outro ponto muito importante de se escolher uma cera de qualidade é o selo da Anvisa, né? Se porventura acontecer algum caso atípico, né? Por exemplo, já aconteceu comigo da cera vir açucarada, né? Então a gente precisa entrar em contato com o fabricante e trocar aquela cera porque foi erro no lote, né? E assim é feito, né? Eles trocaram a cera e me mandaram uma nova. Então, por isso, a gente precisa trabalhar com uma cera que tem esse registro da Anvisa, porque qualquer problema a gente tem a quem recorrer, correto? Outro ponto muito importante é o pelo ressecado, né? Já que existe pelo ressecado, existe, né? Não existe naturalmente, mas se a cliente fazer uma descoloração, por exemplo, vai descolorir, vai deixar aquele pelo loiro, a gente tem esse pelo ressecado, certo? E se a gente faz a epilação nesse pelo ressecado, o pelo não vai ter força de ser arrancado por completo, desde a raiz. Então, no momento que a gente faz ali a remoção, alguns pelos podem sim vir a quebrar, tá bom? Então, não recomendo a epilação em quem faz uma descoloração nos pelos, tá bom? Sempre eu peço ali para aguardar um pouquinho, pelo menos aquela pontinha preta começar a surgir, pra gente ter uma remoção mais eficaz e esse pelo não vir a quebrar, tá bom? E o último ponto muito importante é que a gente também consegue quebrar o pelo na remoção com a pinça, né? Não é somente com a cera. A gente faz a finalização, querendo ou não, a gente sabe que os pelinhos curtos não são removidos na cera, a cera não consegue arrancar, né? Por isso, mais uma vez, reforçando para que deixe os pelos crescerem, né? Eu sei que é um pouquinho constrangedor, né? Principalmente a axila, mas é só colocar uma blusinha que tampa e tá tudo certo, esse pelo vai crescendo e a gente vai ter uma remoção mais rápida e mais eficaz, tá bom? E, consequentemente, esse pelo vai demorar mais para nascer, né? É uma dúvida muito comum, já que a minha cliente está vindo aqui a cada 10 dias, 15 dias, tá acontecendo o quê? Será que eu tô quebrando esse pelo? O pelo não dá tempo de nascer, né? Então, esses pelos vão começar a surgirem. Por isso, a importância de deixar o pelo crescer, tá bom? Então, na pinça, eu vou até deixar um videozinho mostrando na prática como que é feita a remoção de uma forma correta para você não quebrar os pelinhos, tá bom? Tem uma técnica ali que a gente faz e a gente consegue remover esse pelinho desde a raiz, tá bom? Fica com o vídeo agora e eu espero muito ter te ajudado com essas dicas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like e deixar nos comentários aqui se eu te ajudei com esse vídeo. Um grande beijo! Bom, então vamos começar aqui a fazer na prática, né? Como que a gente faz para não cortar o pelo removendo na pinça. A pinça que eu vou utilizar é essa daqui, são pinças dessa marca, são pinças descartáveis, tá bom? A gente precisa usar e jogar fora. Um erro muito comum é a gente não esticar a pele no primeiro momento, né? E a gente vir com força. Se eu venho com força, ó, eu quebro esse pelo facilmente. Tá vendo, ó? Vou fazer aqui de uma forma bem rápida. E, ó, vai ficar só os toquinhos, certo? Isso aqui é errado, porque essa pinça, ela corta se você colocar força.
Ó, a forma correta, eu estico a pele, encaixo devagar e puxo, certo? Puxo desde a raiz. Encaixo de forma lenta e puxo esse pelo. Olha aqui o bulbo do cabelinho, vocês estão conseguindo observar? Isso aqui é remover desde a raiz, tá bom? Então essa forma aqui precisa ser feita.